Então vamos ver literatura. Literatura. Gramática, literatura. Podemos? Se vocês estiverem bem, a gente vai. Então vamos lá. Isso é sobre o romantismo, né? Vou trocar de chave, né? Esse negócio aí, eu já ano passado eu tava dando aula para cursinho que você dá a mesma matéria, né? O mesmo professor dá a mesma matéria e você não tem essas três aulas para dar, né? E vai cair tudo no mesmo dia, assim. E aí, normalmente se você separa, pelo menos para mim foi uma experiência que deu um certo transtorno. Então, eu vou tentar, na medida do possível, falar um pouquinho de cada coisa num dia só, assim. Porque senão a gente faz um dia de gramática, um dia de literatura, um dia de redação, aí lá na frente a gente volta na gramática, aí vocês já esqueceram tudo que a gente viu. Aí lá na frente a gente volta com literatura, sabe? Vai virando uma bola de neve. Então, na medida do possível, a gente vai tentando fazer as três coisas ao mesmo tempo. Não sei se vai dar para fazer sempre, mas se der certo, a gente vai mexer com todas elas ao mesmo tempo, tá? Um pouquinho mais de uma, um pouquinho menos da outra, um pouquinho aí inverte, enfim. A gente vai tentando virar a chave no mesmo dia, assim. Só para a gente não atrasar muito e para vocês não ficarem muito tempo sem ver as coisas, ok? É... Então, romantismo vai ser, para a gente pensar aqui, vocês já viram a primeira fase. Aliás, vocês já viram a primeira e a segunda fase. Se vocês falarem que vocês estão lidando com prosa, então, essencialmente, vocês já devem ter passado pela primeira fase. Ele é dividido, né, no Brasil, ele é dividido em primeiro... Cadê o meu númerozinho? Ih, apertei o botão errado. Ele é dividido em... Apertei o botão errado de volta. Primeira fase, segunda fase e certo esse botão. Terceira fase. São três fases. O romantismo é um movimento literário enorme, ele é gigante, ele dura muito tempo. Ele não tem nada a ver com nada. Se você for pegar, a gente põe três fases do romantismo, mas na prática mesmo elas não têm nada a ver uma coisa com a outra, elas são bem diferentes, tá? Bem diferentes. É, então, vocês já devem ter visto lá que a primeira fase é a fase que a gente chama de indianista ou nacionalista. A segunda fase é a fase do mal do século, ou a fase byronista, né? Byronista, ou a tal da fase satanista, né? E a terceira fase é a fase social, ou o que eles chamam de literatura condoreira. Tá? Vamos meio que fazer um por cimão, assim. Que é da onde que sai esse romantismo? Você tem três lugares, por isso que eles são bem diferentes uns dos outros. Mas eles saem de três lugares diferentes, dois deles aqui, dois. Mas, ele sai, uma parte dele sai da Alemanha, tá? A outra parte dele sai da França e a outra parte dele sai da Inglaterra, ok? Na Alemanha, e as três partes são importantes. A Alemanha, a força mesmo aqui está no cara chamado O nome do cara é Wolfgang Goethe. Eu vou colocar Goethe. Wilhelm Goethe, eu acho. E ele escreveu um troço chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. Mas ele escreveu também o Fausto. Já vou falar um pouquinho dela para vocês. No caso da França, a gente tem o Victor Hugo. Ele escreveu Os Miseráveis. Ele escreveu umas coisas que vocês conhecem, como, por exemplo, Notre Dame de Paris. Se você Notre Dame de Paris.
Ele ficou bem famoso, esse Notre Dame de Paris aí, ele ficou bem famoso num desenho da Disney chamado O Corcunda de Notre Dame. Para quem já assistiu, vocês já assistiram O Corcunda de Notre Dame? Notre Dame de Paris. A Bela e a Fera, se vocês já assistiram. A Bela e a Fera. E no caso da Inglaterra, a gente tem, por isso que eu não ia colocar a Inglaterra, mas agora que eu coloquei byronista, a Inglaterra a gente tem o Lord Byron, que escreveu poemas. Não tem assim uma obra dele, então, poemas. Então, poemas, em geral. Então, o que acontece aqui, né? A gente tem algumas coisas que meio que vão vindo dessa galera toda aí. No caso da Alemanha, a gente vai ter um poema que não é bem do Goethe, mas vai ilustrar bastante, que é um poema de uma mulher que o marido dela vai para a guerra e ele morre na guerra. E aí ela começa a amaldiçoar a Deus. O poema é isso, né? Ela começa a amaldiçoar a Deus, ela começa a falar que Deus matou o marido dela, que Deus não presta, que Deus é falso, e ela vai amaldiçoando Deus, tá? Então ela passa uma parte do poema amaldiçoando Deus. E tem uma coisa que a gente tem que entender na literatura desde cedo. A gente jamais, pelo menos até o começo do século XX, até o 900, a gente jamais ameaça Deus na literatura. Assim, a gente não ameaça nenhum Deus na literatura, nada, assim, nem Deus cristão, nem Deus grego, nenhuma divindade se ameaça na literatura. Quando você começar a ler uma obra literária e você vê alguém ameaçando Deus, algum Deus, qualquer Deus, você já pode ter certeza que vai dar um BO. Não dá para ameaçar a divindade nessas obras literárias. E aí o que acontece? Ela começa a ameaçar Deus, ameaçar não, né, mas praguejar contra Deus, que ela está sofrendo muito porque o cara morreu e tal. E aí, no meio da madrugada, chega um cavaleiro, ela não consegue ver quem é, mas ela acha que é o marido dela. E ele cata ela para dar uma cavalgada e ele leva ela para um cemitério. E a hora que ele leva ela para o cemitério, e ela acha que é o marido, né? Mas ela não consegue ver muito bem o rosto e ele tá meio disfarçado. Assim. E a hora que ele chega no cemitério, ele leva ela, né, na verdade, para a tumba do marido oficial. E aí ela descobre que, na verdade, ele é a morte. Daí ele tira a máscara, né? Ele tira o gorro e tal. E aí ele vai virando uma coisa meio cadavérica, assim. E aí ele mata ela em cima da tumba do marido, porque ela estava praguejando Deus e tal. Então ela, vamos dizer assim, ela morre por amor, né? E essa parte do morrer por amor é importante, porque vai ser aí que vai aparecer uma dobradinha, que é a coisa do amor é igual a morte. Tá? Isso é da Alemanha. A parte que ela descobre que é a morte é um negócio bem bizarro, porque ela supostamente está feliz, né? Porque ela encontrou o marido, voltou para ela. Aí já começa estranho, né? Porque eles vão pro cemitério, aí ela acha que ela vai ficar com ele lá no cemitério. Aí quando ela vai vendo assim que é a tumba, ela olha o marido, ela fala: "Ué, mas não é você?" Aí ele mostra a cara, assim, ele vai ficando esquelético, assim. E aí ela vai morrendo, assim, ela vai definhando na frente dele. E aí você tem essa... É aqui que surge a coisa do amor igual à morte, tá? Então, metáfora, né? A metáfora do amor igual à morte. Por que eu tô falando isso? Porque daí a morte passa a ser uma coisa importante. Quando você vai ler uma literatura romântica, quando você lê morte, ou alguma coisa relacionada à morte, você já tem que anunciar a chave, assim, esse cara tá falando de amor. Porque a representação do amor no romantismo, ela meio que vem junto com a morte, assim. Então, fantasmas, a morte de verdade, a personagem, né? Aquela que vocês já viram em desenho, em filme, que é o esqueleto com a foice, às vezes morto-vivo, às vezes, enfim. Toda vez que aparece uma coisa meio macabra, assim, que tem a ver com morte, principalmente, ou quando a pessoa se mata, ela nunca se mata à toa no romantismo. Quando uma pessoa se suicida no romantismo, normalmente tem a ver com amor. Então, quando você está lidando com literatura romântica, principalmente no romantismo alemão, amor e morte andam juntas.
Então, vou lá ler o livro, o cara viu um zumbi andando na frente dele. Você tem que, talvez isso tenha a ver com amor. Talvez não seja, é uma linguagem figurada para amor, tá? Isso aqui fica colado no romântico. E aí você tem lá o famoso, né, o sofrimento do jovem Werther. Vocês nunca ouviram falar do romance, mas talvez vocês já tenham ouvido falar do clássico Efeito Werther. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Efeito Werther. Ele sai desse romance aqui. O jovem Werther, ele é um romance epistolar, que a gente chama. O que é um romance epistolar? É um romance em forma de carta. Então, um romance, os capítulos, né, é como se o cara estivesse escrevendo cartas, assim, sabe? Cada capítulo é uma carta diferente. E ele vai escrevendo cartinhas. E aí, no final do romance, porque tá sofrendo por amor, daí ele escreve várias cartas. Aí, cada carta ele sofre de uma maneira diferente. Aí, no final do romance, ele vai lá e se mata. Vocês já devem ter visto uma estrutura parecida naquela série lá, Os 13 Porquês, que cada seriado é uma fita diferente, aí no final ela vai lá e se mata. É a mesma coisa. Cada capítulo é uma carta, e aí no final o cara vai lá e se suicida. E aí deu aquela treta, né? O cara se suicidou no romance, e aí na Alemanha a gente teve a onda de suicídio lá. O Goethe, supostamente as pessoas associaram isso com o romance e tal, e aí você tem esse efeito Werther. Esse efeito Werther aí é o que eles usam para falar. Vocês devem ter já talvez lido bastante. Oi, alguém levantou uma mão aí. Alô, alô, alô. Ah, tá. Vocês já devem ter ouvido falar, principalmente agora que aquele ator se suicidou, liberaram a carta de suicídio dele. Vocês já devem ter ouvido falar desse efeito Werther, que é aquela coisa de que a imprensa anunciar suicídio pode gerar uma onda de suicídio em cadeia. Assim. Já viram falar disso? Que é por isso que o jornal não noticia suicídio, porque noticiar suicídio, as pessoas supostamente dizem que é, desencadeia uma onda de suicídio junto. Assim. Então, normalmente a imprensa ela tem uma certa traquejo, assim, eles têm um certo traquejo para anunciar que a pessoa se matou. O... Veio desse romance. Então, o suicídio. Mas, claro, né? O suicídio aqui tem a ver com morte, e aí, por ter a ver com morte, ele também tem a ver com amor junto. Então, essas três coisas aqui, elas estão ligadas. E o Fausto é o... Vocês vão ver que meio que vai fechar tudo aqui. O Fausto, ele é uma obra super famosa, que é um cara que faz um pacto com o demônio. Então, a Alemanha, ela é bem leve. Ele faz um pacto com o diabo. Então, você vai ter a figura do diabo. Bom, você tem a literatura satanista aqui, né? Então, o diabo, só que aqui ele quer conhecimento. Ele faz o pacto com o diabo por causa do conhecimento. Ele quer ser o cara que sabe tudo. Assim. Não é o diabo, nunca é o diabo, mas nunca é o diabo, nunca é o Satanás, né? É sempre um diabo de falange diferente. Assim. Então, no caso aqui é o Mephistófeles. Vocês já viram o Mephistófeles? Não sei se vocês já viram, mas se vocês já assistiram o Motoqueiro Fantasma, já assistiram o Motoqueiro Fantasma? Que ele faz um pacto com o diabo lá, daí ele vira caveira, ele pega fogo na cabeça. Aquele diabo lá é esse diabo aqui, tudo bem? Ou se não, é uma ideia muito parecida. Eles é um pacto que ele ganha alguma coisa em troca, mas daí ele vende a alma, essas coisas. No caso da França, então, bem pesado, né, gente? Acho que dá para vocês pegarem a ideia de que ele é bem barra pesado, assim. Esse romantismo alemão é um negócio bem over. É, sofrência mesmo, assim, tá? A galera tá sofrendo. Bem dark, assim. No caso da França, a gente vai ter Os Miseráveis, e aí você vai ter o romantismo da Revolução. Revolução Francesa. Tá? Que é a coisa do surgimento lá daquela revolução da igualdade, fraternidade, liberdade. Mas o que tem a ver, né? Tem a ver com a coisa do... Tem a ver com a coisa do... Oxente. Do nacionalismo, tá? Ah,
tem a ver com a coisa do nacionalismo. Por que tem a ver com a coisa do nacionalismo? Porque a Revolução Francesa ela é o início da França, basicamente. Então, é o início dos Estados nacionais, né? Estados nacionais, independência. Do jeito que eles conhecem, né? Essas revoluções sociais. Revoluções sociais. Sociais. Etc, etc. E o Byron ele está mais para a literatura alemã mesmo. Ele está pelo amor, morte e suicídio. Até aí, tranquilo? Pegaram? Então, qual que é o barato aqui, né? Você está entre o forno e a frigideira, né? Se você for ver. Uma parte da literatura romântica, ela está preocupada com sofrência, amor, morte, suicídio, diabo, demônio, cemitério, bebedeira. E a outra parte está preocupada com a revolução, né? Vamos passar guilhotina na galera, vamos fazer revolta, vamos pra rua, vamos pega essa bandeira aí, vamos lá. Essas duas vertentes aí, elas vão meio que chegar no Brasil, né? Nem, aqui não fica muito difícil vocês entenderem qual vertente vai parar em qual lugar, né? Porque você tem uma fase nacionalista, que é muito mais a francesa, você tem uma fase social a francesa, e você tem uma frase byronista, que é a la alemã inglesa. Então você vai ter esses dois lados da literatura chegando no Brasil, né? A gente diz fase, mas elas não são muito diferentes em tempo, não, tá? Boa parte delas aqui acontece mais ou menos juntas, ok? Isso aqui é um pouquinho mais antigo, mas vai acontecer junto com essa aqui é um pouquinho mais nova, mas vai acontecer junto aqui. Elas não têm muito essa coisa de uma é antes do que a outra, elas meio que vão juntas. Pensem nas fases como se fossem se tivesse mais a ver com período, com temáticas diferentes do que com fase mesmo, que fase dá essa ideia de tempo, né? Então, primeiro veio a nacionalista, depois veio a byronista e depois veio a social condoreira. Pensem mais como se fosse três eixos temáticos diferentes. Um nacionalista, um satanista e um social. Acontecendo ali mais ou menos ao mesmo tempo. No caso da indianista nacionalista, a gente tem o Gonçalves Dias, que é o autor que vocês têm que ler no vestibular, que é o dono lá do Últimos Cantos. Autor, né, do Últimos Cantos. No caso do Mal do Século, você tem o Álvares de Azevedo, que é a Lira dos Lírados. Aqui eu posso estar errado na idade. Se eu lembro bem, é 20 anos. Pode ser 21 anos. Ou é 20 ou é 21. Lira dos 20 anos. E a social condoreira, no caso, a gente vai ter poetas como, por exemplo, o José de Alencar. O José de Alencar, na verdade, ele é um cara meio estranho, porque ele vai estar nas três, assim, ele vai passar, ele é o autor, vamos dizer que ele é o autor supostamente mais representativo do romantismo, porque ele passa as três fases, ele tem produção meio que nas três fases, ele vai estar aqui também, José de Alencar. Que obra que ele escreveu indianista? O Guarani. Que obra que ele escreveu social? Senhora. Tá? Aqui também Iracema e tal. Ok. Até aí, alguém quer perguntar alguma coisa? Todo mundo bem? Talvez, quem sabe? Tudo tranquilinho? Essas duas primeiras fases aqui, elas são essencialmente poemas. Ok? Elas são basicamente poemas. Gonçalves Dias, Últimos Cantos, poemas. José de Alencar e Guarani, poemas. É um poema. É uma épica, né? José de Alencar e Iracema, um poema.
Álvares de Azevedo, Lira dos 20 anos, liras, que é poema, basicamente poemas, né? Quando que muda isso? Muda na terceira fase. Então eu vou colocar em vermelhinho aqui. Entendam esse... Não vou pôr vermelhinho. Deixa eu pôr vermelhinho aqui. Entendam esse vermelhinho aqui como poema. São poemas. E o azulzinho, ele é prosa. Agora eu peguei uma cor pior aqui. O verde é prosa. Isso acontece porque nesse meio do caminho aqui, você vai ter essa invenção da imprensa escrita, né? Invenção não, mas você vai ter essa popularização da imprensa escrita. E da impressão, né, no caso. E aí você começa a ter essa galera escrevendo romances. Tem tudo a ver aqui com o fato de que, como você não tem muito meio de publicar, porque como é que as pessoas publicavam antigamente, né? Você tinha todo aquele trabalho, Idade Média, por exemplo. Como é que você fazia para publicar um livro na Idade Média? Você pegava o livro do cara, botava na tua frente, pegava o livro em branco, colocava do lado e escrevia, literalmente. Você copiava um livro no outro. Então você tinha que copiar, imagina, você tem que copiar o livro inteiro no braço, né? Então as pessoas não escreviam muito romances longos, assim. Então você escreveu um livro que nem o Harry Potter, por exemplo, que tem 900 páginas, você jamais, você ia ter que ficar, você imagina, você ter que copiar 900 páginas na tinteira, pega uma pena lá e fica copiando aquele troço. Então as pessoas não tinham muito hábito de escrever romances. Quando você tem a imprensa e você consegue imprimir bem mais rápido, a produção de romance ela começa a ficar mais forte, ela começa a ganhar força. Tem tudo a ver com a tecnologia, no caso, né? Revolução Industrial, etc. E, e aí é o seguinte, esses romances aqui da terceira fase, então, pensando na terceira fase, eles normalmente aparecem na forma de folhetins. Então, o que é folhetim, né? É o equivalente à novela escrita. Imagina a novela que vocês assistem, não sei se vocês assistem, mas imagina que vocês assistam novela na Globo. Vocês têm a novela. Então, imagine que antigamente, como você não tinha TV, a novela ela era escrita. Então, cada dia tinha um capítulo da novela que chegava no jornal. Vocês compravam o jornal, na última, lá no meio, a última página do jornal, você tinha o capítulo do dia. Assim. Então, pensem nesse formato. Isso seria o folhetim. Então, você tinha que ir comprando jornal, as novas edições do jornal, e aí a cada edição você descobria um pouco mais da história que o cara estava contando. Então você tem esse estilo de escrita aí. Depois, a maioria dessas obras são folhetins, folhetinesca, né? Depois, muito tempo depois, que o cara junta tudo e publica o romance, né? Publica o livro. Mas no começo não é livro, no começo são capítulos que o cara publica no jornal, com uma certa frequência, tá? Então ele tem um público bem específico. A maioria desses folhetins da terceira fase, no Brasil, pelo menos, eles têm um público bastante específico, que é a dona de casa. É livro feito para mulher, vamos dizer assim. Ele é feito para se ler com a família, e aí quem era responsável por ler com a família era a mãe, que ficava em casa, cuidando de filho, já que o marido ia trabalhar, não tinha tempo para isso, etc. Né? Você tinha essa configuração familiar aí do marido que vai trabalhar, a mulher que fica em casa, cuida do filho e lê um romancinho de vez em quando. Então, o folhetim ele tinha esse público majoritariamente feminino. Tá? Eles se dirigiam muito mais a mulheres do que a homens, né? até pelo menos no começo. Então, ele é separado em capítulos curtos. Cada capítulo, ele normalmente não é longo, né? Porque ele vem no jornalzinho. Cada capítulo lembra do capítulo anterior. Igual a... Sabe quando você assiste seriado? E no começo do seriado tem a prévia do episódio da semana passada? E aí no final do seriado tem o trailer do episódio da próxima semana? Então é bem igualzinho essa estrutura. Você começava o texto com uma recapitulação do que ele tinha publicado na edição passada, terminava o capítulo com na próxima semana a gente vai ver isso, e tinha ali um capítulo pequenininho para o pessoal ler. Vocês vão ter que ler um negócio desses, que é o caso de pensão.
Casa de Pensão ele é bem isso, ele é um folhetim, ele tem esse formato de folhetim, se alguém já pegou para dar uma olhada, ele não é romântico, mas ele é um folhetim. É, se alguém pegou para dar uma olhada naquilo, ele tem um monte de capítulo curtinho. Cada capítulo ali tem, sei lá o quê, umas 3, 4 páginas, né? Não tem capítulo longo, não é um negócio assim. Você não vai pegar um capítulo, sei lá, tem 60 páginas do capítulo. Normalmente eles são. Tanto que, se eu não me engano, eu não lembro, mas se eu não me engano, o livro tem tipo 20 lá vai cambada de capítulo, assim, tem um monte de capítulo. Mas cada capítulo é curtinho, assim, porque ele foi planejado para ser escrito, para ser publicado desse jeito. Então são os folhetins. Essa normalmente a gente associa com a terceira fase, né? É uma fase crítica, né? Aqui você tem uma fase de exaltação nacional. Exaltação nacional. O Brasil estava se formando, né? A gente está pensando na época aí de programação da República, e construção de identidade nacional. Então a galera tava naquela pira de o Brasil, meu país, então, né, vamos lá. Então o Gonçalves Dias tem vários poemas, se vocês já deram uma olhada nos últimos cantos, vários poemas que ele tem ali são poemas de exaltação do Brasil, né? O Gigante de Pedra, por exemplo. O Gigante de Pedra é um poema de exaltação o Gigante de Pedra acho que é o primeiro poema do livro, né? Ele é um poema que exalta a natureza da Rio de Janeiro, já que o Gigante de Pedra é o Pão de Açúcar lá, é aquela figura do Pão de Açúcar. É, o Mas você tem, por exemplo, Marabá, você tem alguns poemas ali que ele vai falar da criação do Brasil, do nacional. E normalmente a figura importante aí nessa obra são os índios, né? Então, Guarani, a figura do índio, o Ijuca Pirama é o índio, a própria Marabá é um índio, a Iracema é uma índia. Por que índio, né? Porque supostamente o que é mais brasileiro é índio, né? Para eles, na mentalidade deles. Porque o povo português é um povo que veio da Europa, então não é brasileiro. Os escravos vieram da África, então eles não são brasileiros. O que estava aqui antes, né? O que é brasileiro por excelência, além da paisagem? Os índios. Por isso que eles escolhem os índios como a imagem, vamos dizer assim. O índio o exemplo que eles usam. No caso do Mal do Século, antes da gente encerrar aqui rapidinho, no caso do Mal do Século, a literatura do Mal do Século é uma literatura majoritariamente adolescente, tá? Ela é uma literatura de adolescente. Como assim adolescente? Ela é um bando de marmanjo que está indo para a faculdade e a faculdade na época era um internato, né? Vocês já viram Sociedade do Poeta aos Mortos? Ninguém já viu esse filme? Que você joga todo mundo num colégio e deixa? Vai, fica aí. Eles põem lá a criançada, no caso seriam uns 16, 17 anos, né? Eles jogam ali os adolescentes na faculdade de Direito, então eles tinham que ficar tudo internado lá naquela faculdade de Direito. Aí você imagina, né, gente? Você pega e faculdade, universidade na época era homem, essencialmente. Então você imagina, né? Um bando de adolescente trancafiado dentro de um prédio, fazendo poesia. É, é isso, basicamente. Então é uma galera depressiva, uma galera que nunca vai encontrar o amor, é uma galera que está excluída da sociedade, é um povo que na vida não faz sentido, é o povo, o drama de sempre, né? Então a literatura da segunda fase é uma literatura basicamente de adolescente reclamando. Você já ouviu Adele? É aquilo, tá? É, ou Amy Winehouse, ou essas cantoras que são bem depressivas. Deixa eu pensar num exemplo brasileiro. João. Alguém já ouviu João? João é o clássico. É, é aquela coisa assim, ninguém me ama, ninguém me quer, eu tô triste, quero me jogar da ponte, socorro, sabe? E a literatura social é uma literatura de crítica mesmo. Aí é uma literatura de porradaria. Assim. Aí o Brasil já não é mais legal, já tem um monte de problema. O Brasil, aqui a galera, o José de Alencar, ele já está entendendo a diferença aí de classes econômicas, né? Então você tem essa desigualdade social, você tem essa relação desigual aí entre homens e mulheres. Então,
aí você já tem uma galera que já está pensando esse sistema econômico capitalista versus socialista, né? Então, relações de poder e moeda e etc. Então, ele já está pensando nisso, essas relações sociais, essas relações capitalistas. O Senhora é um livro essencialmente crítica ao modelo capitalista, né? Então é uma geração de crítica, já começa a ser uma geração de crítica social. Tanto que aqui a gente já vai começar a dar o pulo para o realismo, tá? Essa terceira fase aí ela já começa a dar o salto para a literatura realista. Então você vai ter autores aqui, nunca lembro o nome do cara. Se eu não me engano é Cruz e Souza. Mas é um cara que vai fazer um poema chamado Navio Negreiro, então você já vai ter gente ali quebrando o pau com a coisa da escravidão, os caras já começam a ser contra a escravidão, você já vai ter literatura abolicionista, você já vai ter um olhar mais, acho que o Brasil não tá tão legal assim, que nem esse povo fez a gente achar até agora. Então você tem uma literatura um pouco mais crítica, tá? Dessa fase, desse período aqui que dura mais de um século, a gente vai ter que ler o Gonçalves Dias, Últimos Cantos. Essa é a obra. Gonçalves Dias, Últimos Cantos. Tá? Na nossa próxima aula a gente conversa um pouco sobre esse livro especificamente. Tá? Hoje mais para a gente ter um panorama, assim, a gente ver o que está acontecendo. Vocês conseguiram pegar? Conseguiram entender? Ficou meio rápido, né? Mas é isso. Deu para acompanhar, turma? Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que tá tranquilo, professor. A gente já tinha visto um pouquinho antes, né, com um outro professor, então tá tranquilo. Tá tranquilo? Então tá, isso aqui é basicamente a primeira parte ali da parte de literatura. Essa aqui, sobre os hiatos, é a primeira parte da gramática. Vocês têm ali o mando, eu salve o mando. Vocês têm ali no grupo do WhatsApp, né? Eu vou mandar uma proposta de redação para vocês, tá? Eu mando hoje uma propostinha de redação para vocês. Eu queria que vocês façam e mandem para mim. Eu vou falar para vocês mandarem no WhatsApp, mas se vocês quiserem, vocês podem me mandar. Puxa uma conversa no privado e manda uma foto do texto, que aí eu consigo corrigir e devolver para vocês. Pode ser? Sim, a gente vai ter aula dos. Na verdade, a gente tem que acelerar esse negócio de escola literária aqui, mas eu tô pensando, na verdade, em a gente conversar. A gente tem 2 livros já que a gente que vocês teriam que ter visto, né? Se você fosse vendo período e livro, que é o Uruguai, que é o livro Arcade, e o Últimos Cantos, que é o Romântico. Então tem 2 livros na lista, já. Vocês leram o Uruguai? O Uruguai é aquele cão chupando manga, de difícil, que ninguém entende nunca, nada tá acontecendo aquele troço. Vocês leram aquilo? Que é um português super antigo, né? O Uruguai e o Últimos Cantos. Eu acho que na próxima aula a gente pode conversar um pouco sobre esses 2 livros. Ou melhor, sobre esses dois não, né? A gente vai pegar, provavelmente a gente vai gastar um tempo aí com cada um. Então vamos fazer o seguinte, ó, próxima aula semana que vem, tentem dar uma adiantada nesse Uruguai do Basílio da Gama. Pode ser? Tentem dar uma olhada naquilo. Daí a gente conversa sobre o Uruguai na nossa próxima aula, tá? Dá um trabalho para ler, tá, turma? Eu sugiro que vocês leiam em voz alta. Pega aquele negócio e lê em voz alta, tá? Não lê em silêncio aquilo. Lê em voz alta. Se você lê em silêncio, você se embanana tudo aquilo lá. Tente ler mesmo, assim, você põe um negócio na frente, põe um troço ali e declama o poema, assim, sabe? Você vai ver que vai ficar mais fácil. Incrivelmente, ele vai ficar mais fácil.
Ele é um poema e ele é um poema escrito em português arcaico, antigo, né? Não arcaico, mas é um português antigo, um português dos anos do século XVIII, é um português de 1700 e pouco. Então ele é um português bem estranho. Leiam ele em voz alta, assim, passem esse mico. Se vocês estiverem sozinhos para ler, melhor, mas senão paga de doido, né? Eu tô aqui lendo um poeminha, faz declama, assim. Beleza? Então é isso, eu vou parar aqui de gravar esse negócio. Tomara que tenha dado certo. Deu. Pausar. É pausar ou interromper? Eu sei o que eu faço. Interromper. Mas eu já vou dar um tchau aqui, daí eu interrompo. Então é isso. Turma, a gente se vê na semana que vem. Tchau.